Os seus sonhos são pequenos para Deus. Você que está me ouvindo agora e está se sentindo preso em cadeia física ou emocional, mas mesmo assim você não tem deixado o seu sonho morrer. Preste atenção, porque essa palavra é para você. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 37 e o versículo do 5 ao 8, que diz: Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Aqui nós lemos a história de José, no momento em que ele teve um sonho. E ele, na inocência, foi contar aos seus irmãos, que ele acreditava que os irmãos dele também tinham um bom coração igual dele. E quando ele contou aquele sonho, os irmãos se levantaram contra ele e jogaram ele dentro de um poço. E depois venderam ele para ser escravo. E lá ele esteve sujeito a muitas situações difíceis, vivendo como escravo. Lá ele passou por situações que nenhum de nós gostaria de passar. E logo em seguida inventaram uma calúnia sobre ele e ele foi mandado para a prisão. E quando ele estava na prisão, ele tinha um sonho. Eu acredito que o primeiro sonho de todo aquele que está preso é de um dia ser livre. É de um dia poder ver a liberdade novamente. Um dia poder sair daquelas grades. Um dia poder visitar sua família e fazer tudo diferente. Quem sabe José ali ficava sonhando: se um dia eu for livre de novo. Porque na verdade ele tinha dois sonhos. Era o sonho que Deus havia dado a ele de que ele se tornaria governador, e o sonho da liberdade. Então ele tinha a promessa de Deus de que ele seria alguém, e ele tinha o sonho dele próprio de sair daquele lugar, de sair daquela terra, de sair daquela prisão. E quem sabe você que está aí me ouvindo está preso dentro de cadeias, ou física ou emocional. Quem sabe você está em lugares inóspitos, em lugares que as pessoas olham e dizem: eu não aguentaria estar no lugar dele, não aguentaria estar no lugar dela. Então o seu cenário pode ser um cenário desfavorável. O lugar em que você está, seja a sua casa, seja um lugar, se caso você estiver preso, pode ser um cenário completamente desfavorável aonde você está. Mas José, ele estava longe da sua família, ele estava longe da sua terra, das pessoas que ele amava. Mas o mais incrível de José é que ele não deixou os sonhos dele morrer. O mais incrível dele é que mesmo ele estando num lugar completamente desfavorável, ele ainda conseguia sonhar. E você ainda consegue sonhar? Você ainda consegue planejar? Consegue imaginar que um dia você não estará mais nessa situação que você está hoje? Você consegue ainda pensar que um dia Deus
irá olhar para a tua história, assim como ele olhou para a história de José e deu uma reviravolta e tirou ele daquele lugar e fez com que ele se tornasse governador. Porque quem olhava para José naquele lugar, o que dizia? Ele vai morrer naquele lugar. Quem olhava para José dentro daquela situação, dizia: ele vai morrer esquecido ali, porque ninguém mais vai se lembrar dele, ninguém vai mencionar ele. A história dele vai ficar completamente apagada naquele lugar. Mas não era isso que Deus havia planejado para a vida de José. E eu venho aqui como profeta de Deus para te dar uma boa notícia. Porque você pode estar hoje em uma cadeia física ou emocional, mas Deus, ele vai te tirar dessa cadeia. Você pode estar hoje num lugar que você nem consegue mais sonhar, num lugar em que para você é impossível que sua realidade possa ser mudada. É impossível que o seu cenário, aonde você está habitando agora, é impossível que daí saia algo bom. A sua mente te faz acreditar que você vai morrer desse jeito. Porque José, quando ele olhava ao seu redor, a mente dele dizia para ele: você vai ficar aqui muitos anos, você vai ficar nesse sofrimento, nesse lugar por muitos e muitos anos, e você nunca mais vai ser feliz de novo, você nunca mais vai poder ver os seus sonhos de novo. E quem sabe você está aí já perdendo a esperança de que um dia Deus irá te tirar deste lugar. Quem sabe você já está perto de deixar os teus sonhos morrerem, mas eu venho aqui para te dizer: mesmo dentro deste lugar, mesmo dentro dessa situação, não deixe, não permita que os teus sonhos ele morram. E ele estava ali naquela situação, praticamente já estava tudo perdido. O que ele olhava, o que a situação dizia para ele, acabou. Não tem jeito, José, para de sonhar. Não tem jeito, tu não tá vendo que tá tudo desfavorável. Tu não tá vendo que tá tudo contrário. Como é que tu ainda consegue sonhar? Como é que tu ainda consegue pensar que Deus ainda vai fazer algo na tua vida? E quem sabe você está assim. Quem sabe as pessoas, em vez de te motivar, te desmotivam. Em vez de falarem palavras de conforto, quem sabe você ouve palavras contrárias. Palavras de que você não vai romper, de que sua situação não vai mudar, de que as coisas não vão melhorar. Mas eu venho aqui para te dizer, essa situação é temporária. Por quê? Porque o juiz dos céus, ele já decretou o dia, a hora, o lugar, o momento certo de te tirar dessa situação. E quem sabe você pensou que a sua história já estava acabada. Porque quando a gente se encontra numa situação em que às vezes a gente fez coisas para que trouxesse aquela consequência, às vezes a gente comete erros, às vezes a gente comete falhas, e essas falhas, elas trazem consequências adversas, situações que a gente não gostaria de passar, coisas que a gente não gostaria de enfrentar. Na minha vida eu cometi alguns erros e esses erros trouxeram consequências ruins. Esses erros trouxeram coisas que eu não podia evitar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: o que o homem semear, isso também ceifará. Mas escute até o final, porque eu tenho uma palavra de vitória para a tua vida. E você pode estar pensando: eu cometi alguns erros na minha vida e por causa desses erros eu me encontro nessa situação. E alguns erros encadearam algumas situações adversas na tua vida que você olha e diz: está tudo perdido, está tudo acabado.
Deus não vai investir mais na minha história. Deus não vai investir mais em mim, porque os meus erros fizeram Deus se esquecer de mim, porque os meus erros fizeram eu vim parar nessa situação. E quem sabe você está aí totalmente desmotivado, totalmente desencorajado, mas eu venho aqui para te dizer que mesmo você pensando que a tua história, que o teu final vai acabar assim, eu tenho uma boa notícia para te entregar. É que Deus, Ele está investindo na tua história. Deus, Ele está investindo em você. E não é os teus erros que vai fazer Ele deixar de te amar. E não é os teus erros do passado que vai fazer Ele esquecer das promessas que tem na tua vida. Porque você é escolhido e escolhida de Deus. Você tem promessa de Deus. Você que está aí me ouvindo, Deus, Ele tem investido na tua história, mesmo que você tenha pensado que você colocou tudo a perder, mesmo que você tenha pensado que os teus erros fizeram você perder a linda história que Deus tinha para você, mas eu tenho uma boa notícia, é que a tua história, ela vai ter uma continuação. Ei, você pode pensar, não, depois de tanto fracasso, depois de tanto erro, depois de tantas mazelas que eu cometi, não tem como eu ter uma história com final feliz. Não tem como eu ter uma história de alegria. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Porque mesmo você aí achando que os teus erros apagaram o final feliz da história que Deus tinha para ti, eles não conseguiram apagar. Porque independente dos teus erros do passado, Deus, Ele continua escrevendo a tua história. Independente do que ficou para trás, independente do que passou, a tua história, Deus está dando a continuação. E essa continuação é uma continuação de virada, é uma continuação de libertação, é uma continuação em que quem olhar para você vai dizer como é que pode. Ele estava ali naquela situação, parecia que ia morrer daquele jeito, daquele estado, mas olha como Deus trabalhou na vida dessa pessoa, olha o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Então Deus ainda continua investindo na tua história, mesmo você se achando falho, mesmo você se achando não merecedor, mas Deus, Ele tem visto a tua história e Ele não tem esquecido de você. Ele não tem esquecido da tua história. Você pode ter sido esquecido pela tua família. Você pode ter esquecido por pessoas que diziam que estava do teu lado em todo momento. Mas Deus, Ele não se esqueceu da tua história. Ele não esqueceu de você. E haverá uma continuação para essa história. A tua história não vai acabar nesse lugar. Mas Deus, Ele está escrevendo a continuação, que é uma continuação diferente do que este cenário te fez pensar. É uma continuação diferente do que essas possibilidades que estão diante dos teus olhos te fizeram enxergar, te fizeram acreditar que os teus sonhos estavam mortos, que o que Deus tinha para fazer na tua vida estava perdido, mas não acabou. Não é o fim. E um dos erros de José foi confiar em pessoas erradas. Um dos erros de José foi achar que todo mundo tinha um coração bondoso igual o dele. E ele foi ali, confiou nos seus irmãos. E ele acabou depositando a confiança dele em alguém que apunharia ele pelas costas, porque apunhalaram José pelas costas. E você que está me ouvindo, quem sabe você confiou em alguém, quem sabe essa pessoa te traiu, quem sabe essa pessoa te enganou, quem sabe essa pessoa
te apunhalou pelas costas, você entregou a sua confiança para essa pessoa ou pessoas e eles te enganaram e eles te apunhalaram. José confiou nos seus irmãos, ele contou o sonho a eles, ele se sentia confiável ali naquele meio, mas não era o meio que Deus tinha para ele. Por isso que Deus permitiu toda aquela situação contrária na vida de José, tirou ele de perto daqueles irmãos, tirou ele perto daquelas pessoas para mudar a história dele. Porque uma das formas que Deus trabalha na nossa vida é que muitas vezes Ele vai nos tirar de perto de pessoas que vão nos apunhalar, de pessoas que vão nos ferir, de pessoas que no momento que a gente mais precisar vão virar as costas para nós. Então, um dos trabalhar que Deus trabalha na nossa vida é nos tirando de perto dessas pessoas. E um dos erros de José foi confiar em pessoas erradas. Quem sabe você se encontra numa situação difícil porque você foi enganado por alguém, porque alguém te traiu, porque alguém te enganou, porque alguém te deixou para trás, ou consequência dos seus próprios erros. Quem sabe você se encontra numa situação difícil por conta de alguns erros que você cometeu. Mas sabe o que mantinha José vivo? Mesmo ele naquele cenário de escassez, mesmo naquele cenário de aprisionamento, quem sabe você se encontra preso nas suas emoções, quem sabe você se encontra preso nos seus sentimentos, quem sabe você se sente traído, quem sabe você se sente enganado por alguém, traído por alguém, ou você está em alguma cadeia emocional ou em alguma cadeia física e um lugar totalmente desfavorável é algo totalmente contrário, né, à realidade de um vencedor. Então, quem olhava para José dizia: a história dele está acabada, a história dele, os sonhos dele estão acabados, né? Mas sabe o que mantinha José vivo? Sabe o que mantinha ele de pé? É que ele carregava um propósito. Mesmo dentro da prisão, sabe o que acontecia? Ele pregava a palavra. Mesmo dentro da prisão, ele interpretava os sonhos. Mesmo dentro da prisão, mesmo dentro da casa de Potifar, onde inventaram uma calúnia, uma mentira com o nome dele, ele fazia o bem. Mesmo ele tendo todos os motivos, né, para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa que ia ser totalmente o oposto do que ele foi. Ele tinha muitos motivos para dizer: eu vou desgraçar com tudo de uma vez, eu vou acabar com tudo de uma vez. Ele tinha motivos para isso, porque ele estava emocionalmente fragilizado, ele estava emocionalmente ferido, porque ele foi traído por pessoas que ele confiava. E mesmo ele tendo muitos motivos para ser um revoltado, para ser uma pessoa que ia chutar o balde e que não ia mais querer saber de Deus, que não ia querer mais saber de propósito, que não ia querer mais saber de sonho, mas que ia ser totalmente do contra, ia ser uma pessoa contrária da sociedade, né? Ia ser uma pessoa que estaria ali com a revolta, né, colocando aquela revolta para fora, né, mediante a todos. Mas não foi isso que ele fez, mas ele agiu totalmente diferente. Foi isso que manteve ele de pé. E eu tenho uma palavra para dizer para o teu coração. Sabe o que tem te mantido de pé? Sabe o que ainda tem te mantido vivo? Mesmo depois de você ter cometido tantos erros, mesmo depois de você ter falhado, de você ter caído, de você ter vacilado, de você ter feito tantas coisas contrárias à vontade de Deus, sabe o que tem te mantido vivo e viva ainda?
é que você carrega um propósito. Você carrega um propósito de Deus, e esse propósito é bem maior do que a sua vida. Esse propósito é bem maior do que os seus erros, do que as consequências dos seus erros. O propósito que você carrega é aquele que vai fazer você sair deste lugar, é aquele que vai fazer você se manter de pé, mesmo quando um cenário é contrário, é um cenário de morte, é um cenário de prisão, é um cenário desfavorável. Mas sabe o que vai te manter de pé? É o propósito que você carrega, porque cada um de nós, quando a gente nasce, Deus ele olha para nós e diz: esse daqui vai ser um profeta, esse daqui vai ser um pastor, essa daqui vai ser uma profeta, uma profetisa, aquele lá vai ser um cantor, esse vai ser um pregador, esse vai ser um missionário, aquela vai ser uma missionária. Então todos nós carregamos um propósito divino, e é esse propósito que mantém a gente vivo. É esse propósito que mantém a gente de pé. E quem sabe você passou por muitas situações de quase morte, situações que você quase morreu, situações que o teu barco quase ia naufragar, situações que você pensou: eita, agora já era pra mim, agora acabou pra mim, não tem mais jeito, a minha vida agora acaba. E quando você pensou isso, Deus ele foi lá com o livramento e te livrou. Sabe por que Deus tem te livrado? Sabe por que você tem escapado de tanta situação contrária, de tanta bala contrária, de tantas situações adversas, coisas que vêm contra a tua vida para tentar te ferir, para tentar te parar. Até o inimigo que lança setas contra a tua vida, dados inflamados contra a tua mente, para te fazer desistir, para te fazer parar, para te fazer não querer mais saber de nada. E você sofre muito ataque espiritual na sua mente, nas suas emoções, né? E você se sente muito para baixo, você se sente muito frustrado, decepcionado, desenganado, né? E quem sabe você está aí se sentindo um perdedor, se sentindo fracassado, se sentindo como se a sua história não tinha mais esperança, não tinha mais motivo para viver, alegria para viver. Mas essa palavra vai te dar ânimo, essa palavra vai te dar esperança. Por quê? Porque Deus ele não se esqueceu da tua história, ele não se esqueceu de ti. Não importa o cenário, não importa as circunstâncias, mas no momento certo, Ele vai te tirar desse lugar, Ele vai te tirar dessa situação contrária. E você vai ver o que fez você viver foi o propósito que você carrega. O inimigo, ele não conseguiu te matar. Por quê? Porque você carrega um propósito. Você é uma escolha de Deus. Então, Jonas, ele tentava fugir. Jonas, ele tentava ir para longe. Ele tentou pegar uma embarcação para fugir do propósito de Deus. Ele tentou entrar no caminho para fugir da vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Que Deus mandou uma tempestade. Deus mandou o vento contrário para que balançasse a estrutura dele e Deus revelasse para ele: eu estou no controle da tua vida. Não adianta querer pegar uma embarcação e ir para longe. Não adianta querer pegar outro caminho e fugir do meu querer, da minha vontade na tua vida, porque da minha vontade ninguém foge, do meu querer ninguém foge. Então Deus está neste dia dizendo para você: não adianta você tentar pegar outro caminho, não adianta tentar pegar um atalho diferente daquilo que é o caminho certo.
né? Não adianta tentar fugir para um lado, fugir para o outro, porque o teu propósito sempre vai ser maior, o teu propósito sempre vai prevalecer. E quando Jonas estava dentro daquele peixe, ele estava com angústia de morte, ele estava ali como se estivesse no inferno, e ali a alma dele gritava ao Senhor por socorro. Ali ele gritava, e ele sabia que estava naquela situação porque ele tentou desobedecer a Deus, porque ele tentou fugir do querer de Deus, tentou fugir da vontade de Deus. E então por isso que Deus permitiu ele entrar dentro daquele lugar terrível. E você que está me ouvindo, você pode ter tentado fugir da vontade de Deus, você pode ter tentado ir para longe do propósito que Deus tinha para você, e por isso ele permitiu o vento contrário, e por isso ele permitiu as situações contrárias para te direcionar de volta para o caminho, para te conduzir novamente para o centro da vontade dele. Porque ele fez isso na vida de Jonas. Jonas tentou fugir, Jonas tentou escapar, Jonas tentou pegar outro caminho. Deus disse, vá por ali, mas ele fez o contrário, ele foi para o outro caminho. E por isso Deus precisou rotacionar novamente Jonas. Ele precisou pegar Jonas e colocar Jonas de novo na rota. Então é o vento contrário, é a tempestade, é as coisas contrárias que Deus está usando para te colocar novamente na rota, para te colocar novamente no caminho. E quando você vê que a situação mudou, quando você vê que Deus, ele te tirou desse lugar, dessa situação, não queira dar uma de rebelde, não queira desafiar o Senhor e dizer, agora que eu saí, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou me vingar, agora eu vou pegar arma, eu vou pegar droga, eu vou pegar coisa errada e vou fazer o que eu quero, né? Porque ninguém manda em mim. Então não queira dar uma de super-herói, de peito de bala, porque você não é. E saiba que se a pessoa tenta ir contra Deus e ficar ali batendo de frente, Deus ele prepara o leito e coloca a pessoa na cama do hospital, e dali a pessoa não sai. Então eu te pergunto, é isso que você quer para você? Você quer parar no leito do hospital? Você quer parar em lugar pior do que você está? Você quer parar em situação pior? Então não queira dar uma de rebelde, não queira fugir do que Deus tem para você. E quando Deus mudar essa situação, porque Ele vai mudar, quando Deus ele te tirar desse lugar, lembre-se dessas palavras, lembre-se para que você não queira retornar para onde Deus te arrancou, para que você não queira voltar para o lugar em que Deus já foi lá com a mão dele e te tirou, porque se você voltar, você vai estar por sua conta. Se você voltar, o que acontecer com você será consequência da sua desobediência, será consequência de você não estar dando ouvido à voz de Deus. Não é porque a pessoa tem propósito que Deus não permite a pessoa descer a cova. Ele permite sim, se a pessoa for muito rebelde e querer ir contra a vontade dele. Jonas, quando entrou naquela situação de quase morte, ele se arrependeu. Mas se ele tentasse bater de frente com Deus e resistir novamente, aconteceria coisa pior com ele. Mas Deus permitiu ele ir para aquela situação onde ele estava aprisionado nas suas emoções, para que ele pudesse ali ter um encontro com Deus. E Deus
estivesse ali cara a cara com ele e ministrando para ele qual era a boa vontade que Deus tinha para a vida dele. E ali ele começava a orar, ali ele começava a interceder, ali ele começava a se derramar nos pés do Senhor e a fazer milhares de promessas e a prometer que ele ia fazer o que Deus queria. E Deus fez aquele peixe ir lá e jogar Jonas ali. Deus fez o peixe libertar Jonas daquela prisão que ele estava, daquela prisão emocional. Então, quando ele saiu, ele cumpriu com a palavra dele. E quando a gente promete algo ao Senhor, ai de nós se não cumprir. Quando a gente promete uma coisa ao Senhor, ai de nós se a gente quiser voltar atrás. Jonas, ele prometeu ao Senhor que ele iria fazer o que Deus queria. Ele ia pregar, ele ia levar a mensagem para aquele povo. E Deus fez com que ele fosse liberto. Deus fez com que o peixe vomitasse ele e ele saísse daquele lugar de angústia, e ele saísse daquele lugar de calamidade. Mas ele saiu para cumprir o seu propósito. Ele saiu com uma missão, porque se não fosse aquilo, ele não teria motivos para continuar vivo. Ele não teria motivos para continuar de pé se ele não fosse cumprir o propósito dele, se ele não fosse cumprir a missão que Deus havia predestinado para a vida dele. Então preste atenção nessa palavra, porque o seu propósito é o que te mantém vivo, o seu propósito é o que te mantém de pé. E ai de você se querer se rebelar, se querer se achar o fortão, o machão e dizer: agora que eu saí, agora eu vou pintar e bordar, agora eu vou fazer tudo diferente, agora eu vou desonrar a Deus, desonrar o que eu prometi a Deus, desonrar aquilo que Deus sonhou para mim. E Deus, ele tem sonhos para você. Deus, ele tem sonhos de vitória para a tua vida. Ele quer que você vença. Ele quer que você seja um exemplo daqueles que são tirados da lama, daqueles que são tirados do pó, daqueles que são tirados do leito da angústia e do sofrimento, assim como Jonas, que foi desobediente a Deus, que fez coisas erradas, entrou dentro do peixe, daquele lugar de angústia, e quando ele saiu totalmente forte, saiu totalmente corajoso, saiu totalmente inspirado a fazer a vontade de Deus. Então Deus tem trabalhado em você, nesse cenário desfavorável. Deus tem trabalhado no teu coração, exatamente aí onde a angústia bate a tua porta, onde a angústia, a tristeza bate a tua porta toda noite. É Deus trabalhando em teu coração, é Deus fazendo você ver que sem Ele você não é nada. É Deus fazendo você ver que sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele, sem Deus, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pó, nós somos imperfeitos, nós não temos peito de aço. Mas sabe quem nos protege? É Jesus. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, e é Ele quem tem te protegido para que você possa cumprir o seu propósito, para que você possa sair deste lugar e destemido a pregar a palavra de Deus e sem timidez para falar do testemunho do que Deus fez na tua história, para contar às pessoas que olham para a tua vida e acham que está tudo perdido, para contar para as pessoas que olham para a tua vida e acham que você é um projeto falido e acham que você é um projeto esquecido, abandonado por Deus. Mas aí é que eles estão completamente enganados, porque a tua história vai ser uma história de inspiração. A tua história vai se destacar no meio de muitas histórias, porque isso foi o que aconteceu na vida de José.
O sonho de José era pequeno para Deus. A história de José não era uma história comum, porque o que Deus tinha para ele é que ele iria se destacar no meio de muitas histórias. Então a história que Deus tem escrevido para você é uma história que vai se destacar. É uma história que vai ficar marcada. É uma história que, no meio de tantas outras, a tua vai brilhar, a tua vai se destacar e você vai ver os teus sonhos realizados. Você vai ver os sonhos que Deus sonhou para a tua vida sendo realizado, porque José, ele não teve aquele sonho dele mesmo, mas foi o sonho que Deus teve para a vida dele que se realizou. O sonho de Deus é muito maior do que os nossos. O sonho que Deus tem para nós são um sonho muito mais extraordinário, muito mais grandioso, muito mais glorioso. E o sonho que ele tinha para a vida de José é que José se tornaria alguém respeitado, alguém honrado, alguém que a sociedade iria respeitar. E você pode estar aí se sentindo rejeitado, desvalorizado, desonrado, mas a história que Deus escreveu, o final da tua história, você vai ser valorizado e valorizada. Você vai ser honrado e honrada. Você não vai acabar desonrado e desonrada desse jeito que você está. Mas a tua história vai ter uma continuação de vitória. E lembre-se, não se esqueça que o que te manterá vivo é o teu propósito. Ai de você se querer se desviar para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro. Ai de você se querer pegar um caminho contrário à vontade de Deus, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então lembre-se dessa palavra. O Deus que foi lá na prisão e mudou a história de José, o Deus que foi lá naquele lugar que ninguém queria entrar, naquele lugar em que as pessoas não querem estar. Deus foi lá para honrar José. Deus foi lá para trazer a libertação física, a libertação nas suas emoções e também para fazer ele se assentar como governador, para fazer com que a sua história fosse lembrada, contada, divulgada em todo lugar. Todo mundo conhecia José, porque José se tornou uma inspiração. José teve um testemunho para contar e você está aí gerando o seu testemunho. Você está neste lugar gerando o testemunho que Deus irá colocar nos teus lábios. Em todo lugar que Deus te levar, conte da grandeza, da bondade, da misericórdia que Deus teve na tua história. Porque se fosse por você, você já estaria dentro da cova. Se fosse por causa dos teus pecados, dos teus erros, das tuas falhas, você já estaria dentro da cova. Mas você está vivo porque você foi escolhido por Deus. Você foi alguém que Deus olhou e disse: eu vou escolher ele para fazer da história dele um testemunho, para fazer da história dela um lindo testemunho. Então você não está nesse lugar esquecido. Você pode estar esquecido por alguns, mas por Deus, que é o mais importante de se lembrar de nós, Ele se lembra de você. E por isso que Ele colocou você aqui nesse vídeo, para dizer que você é importante para Ele, para dizer que Ele não se esqueceu da tua história. Ele ainda vai investir na tua história. Ele está investindo na tua história, independente dos teus erros do passado. Ele apaga o teu erro e continua uma história de vitória, e Ele continua a escrever uma história de sucesso, de reviravolta. E você não vai ter sucesso na mão do diabo, você não vai ter sucesso no caminho errado, mas o sucesso que Deus tem para você é você cumprindo o seu propósito, é você cumprindo aquilo que você foi chamado, aquilo que Deus escolheu você desde o ventre da
tua mãe, Ele te escolheu para fazer esta obra. Então, a partir de hoje, em vez de fugir, diga: eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Fala que o teu servo ouve. Então, sempre que o Senhor lhe der uma direção, sempre que o Senhor disser: meu filho, minha filha, vá por aqui, faça isso, faça desse jeito, diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, eu sei que eu estou vivo somente para cumprir o teu propósito. Eu estou vivo porque é o propósito que tem me mantido vivo. E se eu fugir do propósito, eu morro. E se eu deixar o propósito de lado, a minha vida perde o sentido, porque a nossa vida só tem sentido quando a gente está ali cumprindo aquilo que Deus nos predestinou. Antes de nós nascer, Ele já nos predestinou para ser alguém que não é qualquer alguém, mas é alguém especial, alguém de nome, alguém que tem história, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Quem dá migalhas é o inimigo. Quem dá migalhas e depois faz você ser preso, que faz você ser condenado, que faz você ser até morto, é o inimigo. Mas Deus, Ele tem vitória, Ele tem alegria, Ele tem conquista, Ele tem sorriso para você. Então, do lado de Deus é sempre melhor. Do lado de Deus a gente nunca perde, a gente só ganha. Então, ouça essa palavra, guarde ela dentro do teu coração, e sempre que se sentir frágil, sempre que se sentir esquecido, sempre que se sentir rejeitado, venha e escute essa palavra, porque Deus irá trazer a motivação para os teus dias. Deus irá trazer a motivação e te lembrar que Ele não se esqueceu de você, e te lembrar que o propósito te mantém vivo, que o propósito te mantém de pé. E ai de você se tentar fugir, se tentar escapar, porque o propósito irá te perseguir até você ceder. E ai de você se dizer não ao que Deus tem para fazer na tua vida, e vai ser coisa grande, vai ser coisa linda, vai ser coisa maravilhosa. É o que Deus tem preparado para a tua vida. Então, não fique com medo, não fique apreensivo, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo nós se achando imerecedor, mesmo nós se achando imperfeito e falho, mas Deus, Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Erro não é o fim, é matéria-prima do sucesso. No e-book você aprende a transformar falhas em combustível. Tá achando que seus erros podem te paralisar? Não, eles são combustíveis para te fazer chegar mais longe. Neste e-book Não Mais Escravos, você aprende a tirar lições dos seus erros e transformar eles em combustível para o teu crescimento. Link nos comentários.